Olá, seja bem-vindo ao canal Programação e Hardware. Desculpe a demora, porque estava trabalhando muito, agora estou voltando para dar mais conhecimento a vocês. Muito obrigado por inscrever esse canal, eu não tenho como agradecer, mas vamos iniciar com um componente importante para a gente jogar no nosso computador, que é a placa de vídeo. Vamos explicar detalhadamente cada componente para fazer uma escolha para você comprar sua placa de vídeo. Vamos iniciar depois da vinheta. O que é a GPU? A GPU, Unidade de Processamento Gráfico, também chamado chip gráfico, é certamente o componente mais importante de uma placa de vídeo. Trata-se de, em umas poucas palavras, de um tipo de processo responsável pela execução de cálculos e rotinas que resultam nas imagens exibidas no monitor de vídeo do computador. Tal como acontece com a CPU, uma grande variedade de GPUs disponível no mercado, alguns mais potentes, desenvolvidas especialmente para processamento de complexos gráficos 3D, para executar ação de jogos, produzir de filmes, por exemplo, até a mais simples fábrica no foco no mercado de computadores de baixo custo. Há vários fabricantes de GPU no mercado, mas as empresas mais conhecidas são Nvidia, AMD e Intel, sendo que as duas primeiras são as mais populares no que refere a chips gráficos mais sofisticados. O clock da GPU. Se você olhar a imagem, vai perceber que entre vários campos há um chamado GPU Clock. O que é isso? Ora, se a GPU é um tipo de processador, então trabalha dentro de uma determinada frequência, isso é um clock. De maneira geral, o clock é um sinal de sincronização. Quando o dispositivo do computador recebe o sinal de execução das suas atividades, dá-se esse acontecimento o nome de pulso de clock. Em cada pulso, o dispositivo executa sua tarefa. Você imagina uma pessoa pintando. Ele vai, pega a tinta e começa a fazer um quadro. Quando ele acaba de fazer o quadro, é um pulso, que fica um clock. Então, ele tem que fazer vários quadros, isso em medida em frequência, de quantos quadros ele pode fazer num determinado tempo. Você entende isso? Então vamos continuar. Resolução e cores. Ao comprar uma placa de vídeo, uma característica importante geralmente é descrita nas especificações do dispositivo é a sua resolução máxima. Quando falamos desse aspecto, estamos nos referindo ao conjunto de pixels que forma a linha horizontal e verticais. Vamos tomar, por exemplo, uma resolução de 1600 a 900. Esse valor indica que há 1600 pixels na horizontal e 900 pixels na vertical, ao exemplo dessa imagem. É claro, quanto maior a resolução suportada, maior é a quantidade de informações que pode ser exibida na tela, desde que o monitor de vídeo seja capaz de lidar com os valores suportados pela placa de vídeo. Dentro do limite máximo, a resolução pode ser alterada pelo usuário por meio de recursos específicos do sistema operacional, onde também pode ser mudada a quantidade de cores com qual a placa de vídeo trabalha. Por muito tempo, a combinação de informações referentes à resolução e cores de cada padrão utilizado pelas placas de vídeo. Eu vou colocar na tela alguns padrões para vocês observarem. GDDR, memória de vídeo.
Outro item extremamente importante em uma placa de vídeo é a memória. A velocidade e a quantidade desse poder influencia significativamente no desempenho do dispositivo. Esse tipo de componente não difere de uma das memórias RAM, que são tipicamente utilizadas em PCs, sendo que é exclusivamente relativamente comum encontrar em placas que utilizam chips de memória de tecnologia DDR1, DDR2 e DDR3. No entanto, placas mais avançadas e atuais contam com um tipo de memória específica para aplicações gráficas, memórias GDDR. As memórias GDDR são semelhantes aos tipos de memória DDR, mas são especificadas de maneira independente. Basicamente, o que muda entre essa tecnologia são as características como voltagem e frequência. A GDDR torna as coisas mais dinâmicas. Claro que tem a DDR da memória RAM, mas a GDDR fica dentro da placa de vídeo, tornando isso mais dinâmico, guardando as informações do jeito mais rápido do que as outras convencionais, se não existisse, né? Mas observando isso, é igual aquele exemplo que eu falei sobre o quadro. Ele torna o guardamento de cada quadro de maneira mais rápida. Um dia que eu estava jogando Arcanite, minha memória GDR era fraca. Quando eu jogava no Batmóvel, ele travava no determinado tempo e depois continuava. Então, claro, a memória RAM é importante para você jogar o jogo, mas a GDDR torna as coisas mais rápidas, mas ele existe mais da GDDR para coisas assim, armazenamentos rápidos e dinâmicos. Eu não sei se você entendeu. Se você entendeu, deixe nos comentários, mas vamos continuar. DirectX e OpenGL. Fazer com que aplicações gráficas possam aproveitar todo o poder da GPU não é uma tarefa fácil. Na época dos primeiros PCs, por exemplo, era até viável programar funcionalidades para acessar diretamente os recursos do chip gráfico. Mas com o passar do tempo e com a evolução da computação em 3D, essa tarefa se tornou cada vez mais trabalhosa e complexa. Em vista disso, surgiram as APIs, direcionadas às aplicações gráficas, que são basicamente conjuntos de instruções pré-programadas, que permite programadores a criação de conteúdos gráficos de maneira mais rápida e fácil. Uma das primeiras e mais importantes APIs voltadas para esse fim foi Vim, que já caiu em desuso para a indústria. Hoje, o mercado é baseado essencialmente em duas APIs, DirectX e OpenGL. O DirectX, que na verdade é um conjunto de APIs para aplicações de áudio e vídeo, pertence à Microsoft e, portanto, é amplamente utilizado no sistema operacional Windows. Como essa plataforma é bastante popular em todo o mundo, conta com inúmeras aplicações que utilizam DirectX, especialmente jogos. LoL, nada mais natural que principais fabricantes da GPU lancem chips gráficos compatíveis com essa tecnologia. Quanto mais recente a versão, mais recursos ela oferece. O problema é que não basta contar com a última versão no sistema operacional. A placa de vídeo também precisa ser compatível com ela. Assim, caso o usuário queira, por exemplo, aproveitar todo o recurso de um jogo compatível com a última versão de DirectX, talvez tenha que trocar de placa de vídeo. O que isso significa? Significa que se você tem um DirectX antigo e uma placa de vídeo de última geração, você não vai acessar todos os recursos que tem na placa de vídeo através desse DirectX antigo. Então, se você entendeu, vamos continuar. OpenGL.
O OpenGL, por sua vez, tem a finalidade semelhante ao DirectX, mas com grande diferença. Trata-se de uma tecnologia aberta e, portanto, disponível gratuitamente para várias plataformas. Com isso, fica até mais fácil criar versões de uma mesma aplicação para sistemas operacionais distintos. A vantagem de ser aberto é que o OpenGL permite desenvolvimento de uma grande quantidade de aplicações e não limita a esse trabalho em uma única plataforma. Mas embora seja bastante utilizado até hoje, o OpenGL embarca em um grande problema. Tem atualizações mais lentas, menos inovadoras quando comparado ao DirectX, fato que o impede de ter ainda mais empregado aplicações gráficas, especialmente em jogos mais recentes. Barramentos. Para fazer com que a placa de vídeo se comunique com o computador, é necessário utilizar uma tecnologia padronizada de comunicação ou, mais precisamente, barramentos. Existem várias tecnologias para isso, sendo algumas exclusivas para a placa de vídeo. No momento de escolha de uma placa de vídeo, é importante verificar se o barramento utilizado pelo dispositivo existe na placa-mãe do seu computador. Uma vez que para cada tecnologia existe um slot, isso é, uma conexão diferente, ou quer dizer, um conector diferente. Um dos primeiros barramentos utilizados foi a ISA, que surgiu na época do IBM PC. Sua primeira versão trabalha com 8 bits por vez e clock de 8,33 MHz, mas logo surgiu uma versão de 16 bits, que era capaz de transferir até 8 MB de dados por segundo. A tecnologia ISA permite não apenas conexão da placa de vídeo, mas também de vários outros dispositivos. No início de 1990, surgiu o barramento PCI, cuja capacidade de lidar com 32 bits por vez, e o seu clock é de 33 MHz. Resultava a possibilidade de permitir taxas de transferência de até 132 MB por segundo. Houve também uma versão de 64 bits, e o clock é de 66 MHz, mas foi pouco utilizado pela indústria. É um padrão que já é em desuso, embora não seja difícil encontrar placa-mãe relativamente recente e ainda o suporta. Uma grande variedade de modelos de placas de vídeo utilizou essa tecnologia, tal como o ISA também foi utilizada em outros tipos de dispositivos, como placas de modem e placas de rede. O fato que a evolução da GPU é inconstante, e logo o padrão PCI se mostrou incapaz de lidar com a quantidade de dados utilizados pela chip gráfica. A solução para esse problema veio em 1996, com o lançamento do barramento AGP, criado especificamente para placas de vídeo. A primeira versão do AGP trabalha a 32 bits e com frequência de 666 MHz, resultado em uma taxa de transferência ao máximo de 260 MB por segundo, modesto por ser dobrado com capacidade de tecnologia de permite transmitir de 2 dados por ciclo de clock. A última versão do AGP, a 3.0, é capaz de transferência com até 8 vezes, resultado da taxa de transferência até de 2.133 MB por segundo. Apesar de permitir grande avanço, o AGP não resistiu à tecnologia PCI Express. Se destaca por estar disponível em vários modos, com 1, 2, 8 ou 16 clocks. Dispositivos que trabalham com taxas menores de transferência de dados podem utilizar o PCI Express de 1 clock, por exemplo, pois até seu slot é muito menor. Placas de vídeo, no entanto, trabalham com PCI Express 16 clocks, que permite taxas de transferência de cerca de 4 GB por segundo.
com o PC Expert 2.0. Apresentado em 2007, esse valor pode dobrar. Conectores de vídeo. Todo o resultado do trabalho de uma GPU vai para em um só lugar, que obviamente é o monitor de vídeo do computador. Para tanto, é necessário conectar esse último à placa de vídeo. Há basicamente dois padrões utilizados para isso: conectores VGA e DVI. O VGA, cujo conector, na verdade, se chama V-Sub, é composto por um conjunto de até 15 pinos. Trata-se de um padrão bastante conhecido, mas que está cada vez mais em desuso. Isso pois os conectores VGA foram padrão do monitor do tipo CRT, que perderam o espaço para monitores LCD. O problema é que os monitores CRT precisam trabalhar com conversão de sinal digital analógico, enquanto os monitores LCD trabalham apenas com sinal digital. Por conta disso, os conectores VGA que foram desenvolvidos no foco em monitores CRT acabaram causando perda de qualidade de imagem quando utilizados os monitores LCD. A solução foi a criação de um padrão totalmente digital, ou DVI. A indústria passou então a colocar no mercado a placa de vídeo que oferece tanto conexão a VGA quanto DVI. Os modelos mais recentes não trabalham apenas com esse último. A placa mais atuais trabalha inclusive com conexões HDMI. Aprimoramentos. Nós vamos demonstrar para vocês alguns acessórios para melhorar o desempenho da placa de vídeo e também não causar erros por falta de conhecimento, né? Então, se prepare, vamos continuar. SLI e Crossfire. Se uma placa de vídeo não oferece o desempenho esperado para uma aplicação, que tal fazer com que duas placas trabalhem em conjunto? Exatamente, esse é o objetivo da tecnologia SLI e Crossfire. A primeira, cuja sigla significa inicialmente é Scanline Interline, desculpe meu inglês que está horrível, criada pela empresa 3DFX, que essencialmente divide as linhas da imagem de forma que cada chip gráfico ficasse responsável pelo processamento de uma metade. A 3DFX foi comprada posteriormente pela Nvidia, então a tecnologia SI passou a ser associada a essa última e teve seu significado mudado pela Scalable Line Interface. O Crossfire, por sua vez, é uma tecnologia implementada pela ATI. Para utilizar essa tecnologia, é necessário que a placa-mãe tenha dois slots iguais para interconexão de duas placas de vídeo. Na maioria dos casos, é necessário fazer uso de um dispositivo no formato de um cabo ou conector chamado bridge, que interliga as duas placas que trabalham em conjunto e que pode acompanhar a placa-mãe ou ser adquirido separadamente. De modo geral, é necessário utilizar placas iguais, ou pelo menos com as mesmas especificações, para o uso dessa tecnologia, embora certa flexibilidade seja possível, principalmente com o Crossfire. Note que, utilizando o SLI ou Crossfire em seu computador, requer uma placa-mãe adequada e duas placas de vídeo, aumentando os gastos com o equipamento. Assim, é conveniente pesquisar bastante para ver se vale a pena utilizar essa tecnologia. Se considerar que sim, é recomendável procurar placas de vídeo apropriadas para isso. Em alguns casos, talvez seja mais interessante ao usuário adquirir placas que contenham duas GPU,
embora sejam caras e difíceis de encontrar, especialmente no Brasil. Alimentação elétrica. Muitas das vezes, ao realizar uma troca de uma placa de vídeo por uma mais nova, o usuário não percebe que pode necessariamente alterar também a fonte de alimentação do computador. Isso sempre acontece, mas quando ocorre, o usuário percebe a necessidade quando a máquina desliga ou reinicia sozinho, por exemplo, indicando em outras possibilidades que a placa de vídeo está consumindo mais energia do que a fonte é capaz de fornecer. Isso tem um motivo. As placas de vídeo são um dos componentes que mais consome energia em um computador. Para suprir a necessidade, algumas placas de vídeo contam com conectores que permitem o encaixe de cabos de alimentação de HD, que não raramente sobra em computadores. Assim é possível obter mais eletricidade quando a alimentação fornecida por meio do slot não é o suficiente. As fontes de alimentação mais atuais, no entanto, oferecem cabos específicos para fornecimento de energia aos dispositivos conectores em slot PCI Express. Os conectores desses cabos geralmente são formados por 6 pinos, embora também seja possível encontrar versões com 8. Em alguns casos, esse tipo de cabo deve ser ligado a um conector da placa-mãe que fica próximo ao slot PCI Express, mas na maioria dos casos, essa conexão é feita diretamente na placa de vídeo. Conclusões técnicas. Se você deseja adquirir uma placa de vídeo só por trabalho, como edição de vídeo ou alguma coisa como 3D, um programa de 3D, uma placa de vídeo na média ou de baixo custo, você vai suprir todas as suas necessidades. Mas se você quiser uma placa de vídeo hardcore, meu amigo, você vai ter que gastar um dinheiro. Geralmente, placa de vídeo mais potente de última geração custa 1000 e pouco. E é caro. Mas só que, se você quer adquirir um bem barato, eu recomendaria o OLX, por aí. AliExpress, você pode pegar um usado, mas só que você tem que pagar o imposto se vir, né? Se vir. E o imposto é caro, mas para você adquirir uma boa placa de vídeo, você tem que gastar dinheiro. Então, eu agradeço por você me ouvir, aprender a cada dia nesse mundo de tecnologia. Se inscreva no canal, dê o seu like e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.